É com muita alegria no nosso coração que saudamos, cumprimentamos nossos amados irmãos, amigos do nosso canal Escola Bíblica Dominical. Estamos com a nossa segunda parte da nossa lição de número 8 e iremos estudar a evangelização dos grupos religiosos. O nosso objetivo específico que está na nossa lição é apresentar alguns mitos da religião. 2. Mostrar como podemos evangelizar os religiosos. 3. Conhecer os grupos religiosos que representam desafio para a igreja. Este foi o nosso comentário da nossa primeira parte que nós iniciamos. Agora vamos dar continuidade à nossa segunda parte da nossa lição de número 8. Meus queridos e amados irmãos ouvintes, amigos da nossa Escola Bíblica Dominical, é com muito prazer que nós damos início à nossa segunda parte, que nós iremos estudar como alcançar os grupos religiosos. O cristianismo, ele é a religião que mais cresce no mundo. Se nós compararmos com as demais religiões, o cristianismo está em primeiro lugar. Abaixo vem o islamismo. O cristianismo está na sua casa de 2 bilhões de seguidores. O islamismo na casa de 1 bilhão. Isso em termos globais, porque o nosso planeta Terra já tem aproximadamente 6,5 bilhões de pessoas. Amados irmãos, com o crescimento do cristianismo desde o seu início, nós vemos que as religiões têm se proliferado e as seitas também. Desta forma, nós já conhecemos algumas na nossa primeira parte e nós vamos dar continuidade. Sabemos que é difícil nós vermos membros de seitas religiosos ser convertidos a Cristo. A prova que, dentre vários fariseus, nós vemos ali uma citação de um fariseu, em João capítulo 3, que o Senhor Jesus salvou para o reino de Deus, que foi Nicodemos. Agora, por que é difícil os membros das religiões se converterem? Embora não seja impossível. Porque eles têm uma espécie de lavagem cerebral. Eles têm um modo de estudo sistemático de livros, que aprendem com seus líderes, e ali se fazem as suas próprias cabeças, assim negando as Escrituras, o único livro que é a verdadeira palavra de Deus. A nossa lição, irmãos, ela não é polêmica, vale lembrar muito bem isso. Ela é mais para o lado evangelístico e ao mesmo tempo apologético. Porque quando nós estudamos sobre religião, nós estamos estudando como proteger o rebanho do Senhor Jesus e também como alcançar essas pessoas religiosas. Haja vista que no meio das religiões, por exemplo, as testemunhas de Jeová, há uma estatística de que 40% dos testemunhas de Jeová já foram evangélicos. Isso são estatísticas deles mesmos. Eles disseram que 40% dos testemunhas de Jeová já foram evangélicos. Isso aqui é muito alarmante. Se lembra do caso do testemunho que eu dei? Que uma pessoa bateu na minha porta dizendo que já foi da Assembleia de Deus e agora é testemunha de Jeová? Então, é muito alarmante, porque de 10 pessoas que são testemunhas de Jeová hoje, 4 já foram evangélicos. Mas nós estamos num país, graças a Deus, que temos a Constituição que
dá o livre acesso à escolha de uma religião e até mesmo trocar de religião, se assim a pessoa quiser. Então, a própria Bíblia também nos dá o direito, pelo livre-arbítrio, de nós escolhermos a quem seguir. A Bíblia fala em Josué, capítulo de número 24, versículo 15, que nós devemos escolher entre o Senhor ou Baal. A resposta bíblica é que nós devemos escolher o Senhor para que possamos viver. Porque se nós escolhermos errado, amados, iremos prestar contas daquilo que nós escolhemos, conforme diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13. Por isso que é importante nós fazermos várias pesquisas a respeito das religiões. Por quê? Porque todas vão dizer que são verdadeiras. E aí, como conhecer a verdadeira religião se cada uma diz que são verdadeiras? O importante é sabermos que a verdadeira religião está na Bíblia. Com certeza não é um rótulo denominacional, mas está inserido na pessoa de Jesus e no modo de vida que Jesus nos trouxe para nós vivermos. É verdade que as religiões não seguem a Cristo de um modo restrito pela sua palavra. As religiões, de um modo em geral, têm um líder humano. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, elas seguem Russell, o fundador, porque um livro diz o seguinte: todas as testemunhas, ou como era conhecido antigamente, todos os estudantes da Bíblia são seguidores do pastor Russell. Elas mesmo afirmam isso. E uma definição de seita que nós temos é que um grupo que segue a um líder humano. Então, dentro das próprias publicações, nós temos a veracidade de que eles mesmos afirmam ser uma seita. Então, amados irmãos, as religiões estão fundadas em homens, como Ellen White no Adventismo. Nós temos o islamismo fundado sobre Maomé. Vale lembrar que o islamismo é uma religião que acredita em Moisés como profeta, antigamente, lá do Antigo Testamento. Acredita em Jesus, que é um profeta, mas não é um profeta maior de todos, mas acredita que a última revelação de Alá é através do profeta Maomé. Então, amados irmãos, isso acontece no dia a dia das religiões, porque eles exaltam o homem e esquecem do verdadeiro cristianismo. Então, irmãos, quando nós estamos estudando sobre religião, não é a questão de perseguição, como fazem muitos religiosos que batem as portas, tá certo? De muitas pessoas, perseguindo e também colocando as pessoas de forma errada, colocando exatamente pontos negativos que traz a pessoa ficar totalmente decepcionada. Então, amados irmãos, vamos estudar hoje sobre religião. Por exemplo, existem várias religiões. Uma delas que normalmente, que é conhecida de muitos cristãos, são as Testemunhas de Jeová. Porque são elas que dão exemplo de evangelismo de casa em casa. Isso é importante porque no meio das religiões nós vemos pontos positivos, embora não seja um grupo verdadeiro. Por exemplo, o catolicismo, eles têm uma prática de reza, como eu frisei na primeira parte. Rezam 10 Ave Maria, vários Pai Nosso, e assim nós vemos que aquela religião tem um modo religioso de rezas contínuo. Isso é um exemplo para qualquer um cristão que não ora a Deus. Então, vamos ter um exemplo de orarmos ao Senhor sempre, como diz as Escrituras. Se vocês pegarem, por exemplo, uma outra falsa religião, que é o Espiritismo, eles dão ênfase às boas obras. E hoje muitos dos cristãos que são salvos em Jesus desprezam as boas obras, porque eles não entendem
qual foi a finalidade da qual ele foi chamado, que é para as boas obras. E assim, meus amados irmãos, são as religiões. As religiões como Nova Era tem Jesus como guru, por exemplo, os Testemunhos de Jeová tem Jesus como uma criatura, os Adventistas têm Jesus como um arcanjo Miguel, e os Mormons têm Jesus como polígamo, aquele que casou com várias mulheres. Isso é terrível e é decepcionante afirmar tal coisa, que a Bíblia não diz. Então, meus amados irmãos, nós procuramos estudar as religiões e mostrarmos os seus pontos de vista, porque a nossa lição, ela trata de como conhecer, olha aqui um dos pontos, conhecer os grupos religiosos que representam o desafio para a igreja. Hoje, nós vamos estudar como alcançar esses grupos, principalmente os que estão andando todos os dias na nossa porta. Você muitas das vezes manda ou fecha a porta ou faz aquela oração para poder expulsá-lo, mas por falta de preparo. Porque se alguém chega à sua porta e é um religioso, você tem que ter amor pelo um sectário, pelo um membro de uma seita, por uma pessoa religiosa. Por quê? Porque você tem amor à verdade, e quem tem amor à verdade tem amor pelas pessoas. Então, vamos nos preparar para responder com mansidão àqueles que nos chegam pedindo a razão da nossa fé. Então, nós temos aqui em nossas mãos, como afirmei na aula passada, a tradução do Novo Mundo. Essa tradução é a tradução utilizada pelas religião ou seita, melhor dizendo, Testemunhas de Jeová. Essa tradução do Novo Mundo, infelizmente, nós temos nela muitos erros teológicos. Se vocês observarem em Mateus capítulo 4, se você tem uma tradução do Novo Mundo, veja aí, Mateus capítulo 4. O que você vai ver de 1 ao versículo 11 é que, nesta tradução, ela começa a falar sobre exatamente a tentação de Jesus no deserto. É lá que vocês observam as letras maiúsculas e as minúsculas. Por exemplo, quando aparece o nome tentador, está com T maiúsculo. Quando aparece o nome diabo, está com D maiúsculo. Quando aparece o nome filho de Deus, aparece com F minúsculo. Quando aparece Espírito, referindo ao Espírito Santo, com E minúsculo. O que é isso, amados? Se o tentador vem das trevas, é o diabo, e o diabo também é das trevas, por que utilizar de uma forma maiúscula para um e para outros que representa a divindade da qual nós somos salvos, por exemplo, Filho de Deus, Espírito Santo, minúsculo? Isso é uma tentativa diabólica, porque eles não creem nem no Espírito Santo como pessoa e nem no Filho de Deus como Deus. E assim, eles mostram que são totalmente contrários ao cristianismo bíblico. Então, eles alteraram a tradução do Novo Mundo para adaptar às suas próprias crenças, porque a Bíblia em si é um problema para os Testemunhas de Jeová. Por exemplo, antes da tradução do Novo Mundo, eles utilizavam outras Bíblias, e era um problema, porque quando chegava nas casas, então, quando iam falar sobre Jesus, era difícil provar aquilo que eles acreditavam. Como eu afirmei na primeira aula, que eles mudam de crença constantemente, por exemplo, uma das crenças que eles mudaram foi a respeito da adoração a Jesus. Vocês sabiam que as Testemunhas de Jeová adoravam Jesus? Sim, desde Russell, tá certo? Até 1931, aonde na Sentinela de Janeiro, na página 31, 1954, melhor dizendo, na página 31 de janeiro, saiu a proibição de se adorar a Jesus. Eles disseram, nenhuma adoração distinta deve ser dada a Jesus Cristo. Mas nós temos as provas das suas próprias publicações de que eles adoravam a Jesus. Se vocês pegarem
uma tradução do Novo Mundo, essa da capa verde, né? E essa aqui da capa preta, nessa aqui que é mais antiga, vai ensinar a adorar Jesus. Esta Bíblia que ensina a adorar Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E todos os anjos de Deus o adorem. Está escrito assim. Essa tradução do Novo Mundo, que é das mesmas Testemunhas de Jeová, que escreveu essa primeira Bíblia, nessa segunda Bíblia, tiraram a palavra adorar. Agora colocaram homenagem. Então, eles não adoram mais a Jesus, porque mudaram a Bíblia. Eles falsificaram a verdadeira palavra de Deus. Apocalipse diz que se alguém tirar ou colocar, acrescentando algo a essa palavra, será tirado a sua parte da árvore da vida. Então, nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Amados irmãos, é muito importante sabermos dessas verdades. Porque, por exemplo, quando eu me encontrei aqui no meu lar com uma testemunha de Jeová, que ela me visitou, ela, quando chegou, eu perguntei sobre Jesus, como nós devemos orar a Jesus. Eu citei um verso bíblico quando o Estevão estava morrendo e ele orou a Jesus. E as testemunhas de Jeová não oram a Jesus. E eu mostrei ali na Bíblia Estevão sendo morto, apedrejado pelos religiosos, e ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então eu mostrei na Bíblia que nós podemos orar a Jesus, e não somente ao Pai, mas também devemos orar a Jesus. Uma das matérias publicadas pelas Testemunhas de Jeová, na Sentinela 15 de dezembro de 1994, eles perguntam, devemos orar a Jesus? E aqui eles vão negar que nós devemos orar a Jesus. E ali, a Testemunha de Jeová que bateu na minha porta, nós conversamos, e ela não soube explicar a respeito do texto bíblico que fala sobre orar a Jesus. Amados irmãos, contra fatos não há argumentos. Os fatos por si mesmos já demonstram a verdade. Então, se nós pegarmos a Bíblia e mostrarmos as testemunhas de Jeová, pela misericórdia de Deus, Deus poderá agi-las no coração delas, a fim de trazê-las aos pés de Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ali elas não soube responder. Então, amados irmãos, é muito triste porque quando nós que somos cristãos não somos preparados, nós não sabemos responder com mansidão as pessoas que querem saber daquilo que nós cremos na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A tradução do Novo Mundo, ela vai falar sobre o Espírito de Deus, que não, para eles não é espírito, é força ativa de Deus. Irmãos, a palavra espírito vem do original ruach e quer dizer, em várias traduções, dependendo do contexto, sopro, vento, espírito. E aqui não cabe jamais a tradução de força ativa. Não existe a tradução força ativa. Eles colocaram nesta Bíblia porque, como vão provar nas nossas casas que existe força ativa? Então eles colocaram na Bíblia. Está aqui para provar que existe a força ativa. Porém, não tem na Bíblia. Só tem na Bíblia Testemunha de Jeová. Outra coisa importante é que quando nós olhamos aquele caso de João capítulo 1, versículo de número 1, nós vamos entender o seguinte, que o vídeo cortou exatamente naquela parte, certo? Nós vamos entender o seguinte. João capítulo 1, versículo 1. Nós citamos que a tradução do Novo Mundo diz que Jesus é um
Deus. Certo? Lá em João 1:1. Porém, não existe no original não existe. Então, era Deus. Está correto na nossa Bíblia e errado nas Testemunhas de Jeová. Porém, eu já tive várias conversas com anciãos, com estudantes, com pioneiros, com servos ministeriais que são designados lá nas Testemunhas de Jeová. Eles não sabem responder uma simples questão. Por exemplo, se nós fizermos uma questão de duas perguntas. A primeira, Jeová, e a segunda, Jesus. Pronto. Muito fácil nós perguntarmos verdadeiro ou falso. Olha aí, ó. Marque a opção certa. Ou seja, marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. Então, esse testemunho de Jeová vai dizer que Jeová é o verdadeiro Deus. E nós vamos perguntar a elas se Jesus é verdadeiro ou falso. Então, aqui nós já sabemos que elas vão dizer que é verdadeiro. Então, Jeová é o Deus verdadeiro. E ele diz que é o único Deus verdadeiro. Agora, quando chega na pergunta se Jesus é o Deus verdadeiro, aí é um problema para elas responderem. Porque eu já conversei com anciãos, que para nós são pastores na Assembleia de Deus, lá são anciãos das Testemunhas de Jeová, eles vão dizer que Jesus é o Filho de Deus. Com muita peleja, você mostrando na Bíblia, eles vão dizer que Jesus é um deusinho. Né? Você vai mostrar o texto de João 1:1. Aí quando chega na pergunta, Jesus é o Deus verdadeiro ou falso? Irmãos, um ancião das Testemunhas de Jeová demorou para responder essa pergunta uns quase 3 a 5 minutos. Ele ficou pensando, querendo se sair, querendo ir para outros textos. Eu disse o seguinte: não, antes de nós irmos para outro texto, você vai me responder primeiro essa questão: se Jesus é Deus verdadeiro ou falso. Porque se ele disser, vamos dizer que ele diga que seja falso. Não, Jesus é um Deus falso. Aí a religião Testemunho de Jeová é uma religião que em outras sentinelas tem assim dizendo: testemunhas cristãs de Jeová. Então eles não são contra Cristo, eles dizem que seguem a Cristo. Né? Eles dizem que são seguidores de Cristo. São seguidores de Cristo, mas são testemunhas de Jeová. Porém, se eles disserem que Jesus é um Deus falso, eles estão mostrando que estão seguindo uma religião falsa. Porque se Jesus é um Deus falso, a religião segue a um Deus falso. E a salvação também lá é falsa. E o céu, que os 144 mil também é falso. E a terra que eles planejam ir também é falso. Então, se eles disserem que Jesus é um Deus falso, a religião deles é falsa, porque seguem ao Messias falso, a um Deus falso. Mas se eles disserem que é verdadeiro, outro problema, não tem como sair. Tem um problema no falso e tem um problema no verdadeiro. Por quê? Porque a Bíblia só vai dizer que existe um Deus verdadeiro. E se ele disser que Jesus é Deus verdadeiro, aí o problema é o seguinte: se só há um, não tem dois. Só tem um. Então, Jesus é Deus verdadeiro. Jeová é Deus verdadeiro. Então, se eles dizem que é Deus verdadeiro, Jesus, então eles vão ter que crer forçadamente, que há dois deuses. Há dois deuses. O Jeová e o Senhor Jesus. Certo? Agora vejamos. Nós que somos trinitarianos, nós não temos problema com a questão de dizer que Jesus é Deus verdadeiro. Porque para nós só há um Deus, Jeová e Jesus e o Espírito Santo. É este único Deus revelado na Bíblia. Tá certo? A doutrina da Trindade é a única que pode solucionar esse problema de dizer que Jesus é o Deus verdadeiro. Porém, as testemunhas dizem que Jeová é um Deus maior e Jesus é um Deus menor. Aí fica complicado, porque no mínimo aqui nós temos
é o biteísmo, a crença nos dois deuses verdadeiros. Então eles negam o monoteísmo bíblico. Isto está completamente equivocado as testemunhas de Jeová quando afirmam que Jesus é Deus falso ou Deus verdadeiro, porque vai cair exatamente aqui, porque eles não creem que Jesus é Deus verdadeiro, mas alguns dizem que é verdadeiro para poder se sair bem, mas não se sai. Outra coisa, outras não sabem responder, nem diz que é falso e nem diz que é verdadeiro, aí fica no silêncio, não sabe responder. Então essa aqui vai ficar calada, a gente não pode falar nada, porque elas não sabem responder. Então, amados irmãos, passamos um pouquinho aqui para uma outra religião que nós devemos alcançar. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, a questão que eles lançam para nós é exatamente a questão do sábado, não é verdade? Já conversei com vários adventistas e eu afirmei que eles não guardam sábado, porque eles acendem fogo no dia de sábado. Sim, acendem fogo, embora não seja para cozinhar, mas para requentar. Então a igreja adventista permite a pessoa requentar ou comer nas suas casas no dia de sábado. Porém, se for para seguir a Bíblia, como ele diz que são os homens da lei, que devem cumprir tudo, então citamos um versículo que eles não cumprem. Êxodo 35, versículo 3. Esse é o texto utilizado para os adventistas com respeito ao sábado, porque eles nos julgam, a própria igreja julga todos os outros, porque não guarda o sábado. E nós estamos aqui mostrando que eles também não guardam o sábado, tá certo? Porque Êxodo 35 e 3 vai dizer: não acendereis fogo nas vossas casas no dia de sábado. E se eles acendem fogo nas suas casas, eles caem exatamente em Tiago 2 e 10. Porque se tropeçar no único mandamento, você é culpado de todos. Nós cristãos, nós não temos esse problema. Nós não temos esse problema, porque nós vivemos em Cristo. Em Cristo nós temos uma lei superior a essas, que é a lei do amor. Porque a lei do amor cumpre todos os mandamentos em Cristo, em Jesus, que cumpriu tudo por nós. Não há nenhuma dificuldade para nós acreditarmos que Cristo morreu por nós e nos salvou da condenação da lei. Outra coisa importante, que para mim é uma heresia braba, eles afirmar que Jesus tem uma natureza pecaminosa. Embora eles digam que Jesus nunca pecou, mas eles afirmam que Jesus recebeu a natureza decaída de Adão. Heresia terrivelmente grotesca. Acabar as pessoas, quando conversam com elas chamam nós de irmãos. Irmão fulano, irmão ciclano, mas irmão em quê? Qual é o sentido que eles nos chamam de irmão? Pergunte para elas se nós somos irmão na fé. Eles vão dizer que nós não somos irmão na fé. Irmão, se nós somos irmão dele, ele chama nós de irmãos, então qual é o sentido dessa irmandade? Aí eles vão lá para Adão. Nós somos irmãos em Adão. Todos são irmãos em Adão, irmãos. Todos os homens vieram de Adão. Então, quando eles chamam nós de irmãos, são proselitistas, querendo tirar pessoas do rebanho do reino de Deus. Então, cuidado quando eles nos chamam de irmãos. É uma forma de levar a igreja adventista. Porque já li ontem, eles dizem que são a única religião verdadeira. Então, todas as outras são falsas. E eles querem arrebanhar, tirar do rebanho as ovelhas que estão nas outras igrejas. Isso é terrível. Então, amados irmãos, a igreja adventista, ela está fundada, como eu afirmei,
em Ellen White, certo? Ellen White. Ellen White. Ellen White, ela teve umas visões que algumas pessoas não conhecem. Por exemplo, chegou um anjo e disse: Ellen White, eu vou te levar a um planeta de 7 luas. E o anjo chegou, tacou 2 pares de asas nas costas de Ellen White, e Ellen White saiu voando e foi para outro lugar, muito distante, onde estava Enoque. Aquele Enoque lá, onde andou com Deus e foi transladado. E lá ela viu várias pessoas que nunca pecaram. Então, como provar isso? Né? Criar asas e voar, chegar até um lugar distante. Então, irmãos, as testemunhas de Jeová, elas pregaram o Armagedon para o ano de 1914. Esse ano, 1914, é o ano em que elas depositam toda a sua matéria, a respeito de a escatológica. Então, ela prega exatamente que Jesus voltou em 1914. Por exemplo, se vocês observarem, essa data não está na Bíblia. Essa data não existe na Bíblia. Outra coisa importante é que Russell, a pregar que Jesus viria visivelmente, né, como os cristãos hoje pregam, que Jesus vem, e eles pregavam que Jesus vinha nessa data, sabe o que foi que aconteceu? Muitos testemunhos de Jeová se vestiram de branco, subiram nos tetos das suas casas para ficar mais próximo do céu, para poder, quando Jesus voltar, subirem. Uma aberração doutrinária. Jesus não voltou e eles ficaram decepcionados, deixaram as seitas e ali foram para outras religiões. Outra coisa importante a respeito da salvação. As testemunhas de Jeová, elas não creem que estão salvas. Elas creem que serão salvas. Ou seja, não creem na salvação que Jesus proporcionou para agora. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem dos homens, é dom de Deus. Então, a Bíblia nos garante a salvação no presente. Somos salvos. Então, amados irmãos, ela não tem certeza da salvação. Se você encontrar com uma testemunha de Jeová que já tem 50 anos de testemunho de Jeová, por exemplo, se você perguntar para ela, você já tem a certeza da salvação? Mesmo após 50 anos de testemunho de Jeová, elas não vão ter certeza. Embora elas ensinam as crianças de 7 anos a ser testemunho de Jeová, aquelas crianças, quando chegarem a ter 50 anos de testemunho de Jeová, ainda não vão ter certeza da sua salvação. E o que é isso, irmãos? Crenças erradas na Bíblia. Elas têm uma crença errada daquilo que a Bíblia ensina. Tenhamos muito cuidado. Os adventistas, por exemplo, nós temos aqui um panfleto, né? Elas dizem que o Papa é a besta. Já pensou dizer que o Papa é a besta? A Bíblia não fala assim, irmãos. A Bíblia não fala quem é a besta. Mas elas, os adventistas, elas colocam assim, ó. Vicarius, né? Filii Dei, ó, Vicarius Filii Deis. Então, de acordo com os algoritmos romanos, elas dizem, aqui não tem valor, o I é 1, o C é 100, o A não tem valor, o R não tem valor, o I é 1, o V, né? Aqui é o U, né? Que para elas é um V, que ela coloca como um V aqui na frente, aqui, ó, adventista, ó, vem aqui, ó. Então, elas colocam como 5, né? O V é 5. E o F não tem valor, aqui é o 1, o L é 50, aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 500, né? O D. Aqui não tem valor, o I é 1. Então, somando aqui, nós temos aqui 501, certo? Aqui nós temos 53. E aqui nós temos, ó, 100
100, 101, 102, 107. 5, 6, 107. Vamos fazer a conta aqui. 501, 107, 53. Deu alguma coisa errada, deixa eu ver aqui. Ellen, ou seja, Vicarius. Ó, faltou 5 aqui, ó. 5. Então, mais 5. Correto? Então, aqui no caso seria, ó, 107, 112. 112. Aqui daí, ó, 5, 6, ó. 5 mais 1, 6, ó. 6. Ó, como foi que elas chegaram? 666. Tá certo? Só esse errozinho aqui, mas já corrigido. Então, elas pegaram, né? Elas pegaram, aqui seria quanto? 106, 107, né? 100, ou seja, 100, ó, 100, 106, 107, 112. Pronto, 112. Confirmando aqui. Aqui seria 112, beleza, ó. Correto. Então vamos lá, 100, 501 daqui e 53 daqui, ó. Tá aqui a soma. 666. Elas dizem que o Papa é a besta, porque esse Vicarius tem a tiara do Papa. E tá aqui, ó, o ensino adventista, dizendo que o Papa é a besta. Ó, se nós formos levar isso a sério, elas estão totalmente com problemas, sério, porque a Ellen White, tá certo? A Ellen White vai exatamente, atenção, isso aqui é importante nós frisarmos. Vamos lá, Ellen White, ó, Ellen Gold, ó, Gold White, ó. Ellen Gold White é a líder da igreja adventista. Se ela levar a sério aquela questão do Papa, como ela leva a sério. Então vamos lá. Nós não temos valor aqui. Aqui o L é 50. O L é 50. Que não há valor, né? Aqui o G não tem valor. O O não tem valor. Aqui também, no mesmo caso lá do Vicarius. Então o U é o V, que dá 5. O L é 50. O D é 500. Aqui nós temos o W, que são o V mais V, né? Ó, V mais V, aqui dá 10. O I é 1. Aqui não tem valor, aqui não tem valor. Então, nós temos aqui 11, ó 10 com 1, 11. Aqui nós temos 555. 555. E aqui nós temos 100. Ó, 100. Então vamos lá. 555, 100 e 11. Ó, somando 6, ó, 5 mais 1, 6, 5 mais 1, 6, 5 mais 1, 6. Então quem é a besta? Ellen White. Se ela levar a sério a questão do Papa. Então, se o Papa vai disputar com Ellen White, vai pegar a moedazinha, rebolar para cima, vai saber quem é a besta, porque também bateu em 666. Nós não acreditamos nesta filosofia, nesse ensino adventista de que o Papa é a besta. A Bíblia não afirma, não diz o nome do homem. Então, tenhamos o cuidado a respeito dessas questões que parecem ser loucas. Tá certo? Amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa aula, certo? Queremos dizer para você que é uma bênção estudar a palavra do Senhor, tá certo? Porque nós devemos suportar aqueles que vêm à nossa porta, tá certo? Nós devemos suportar aqueles que batem à nossa porta e devemos evangelizar. A Bíblia não ensina nós a evangelizar quem bate à nossa porta.
A Bíblia ensina a evangelizar as casas, as ruas, as praças. É o contrário. Eu estou dando só um exemplo de alguém que chega na nossa casa. Então, tenhamos nós o cuidado. Irmãos, para nós encerrarmos, deixar um caso aqui sobre... Jesus, ele morreu, certo? Na cruz ou numa estaca? Uma pergunta. Jesus morreu na cruz ou numa estaca? Então, desde quando Jesus morreu, está na Bíblia, os pais da igreja, todos, está na Bíblia que Jesus morreu na cruz. Então, Jesus nunca morreu numa estaca. Por quê? Porque se vocês olharem na Bíblia, João, capítulo 20, versículo 25, Tomé, ele vai ser indagado por Jesus, porque Jesus ressuscitou dos mortos e ficou as marcas nas suas mãos dos cravos. E ali, Tomé não havia crido, Jesus disse, toca em mim e veja que o espírito não tem carne e osso como eu tenho. E Jesus mostrou os cravos, as marcas dos cravos nas suas mãos. Então está no plural, nas suas mãos. Então, aqui, as testemunhas de Jeová, aqui é o cristianismo. Então o cristianismo prega que Jesus morreu na cruz. As testemunhas de Jeová diz que Jesus morreu na estaca. E coloca só um prego aqui, contradizendo o que está escrito em João 20, 25. Que mostra, no mínimo, 2 pregos nas mãos de Jesus. E ainda mais, outro texto em João diz que, por cima da sua cabeça, certo? Por cima da sua cabeça estava escrito. Ora, se for por cima da sua cabeça, as mãos estão para cá, Então, para as testemunhas de Jeová, as mãos estão para cá, as mãos, certo? As mãos estão para cá, tá certo? Olha para onde é que estão as mãos, Então, a Bíblia não diz por cima das suas mãos, está errado. A Bíblia diz por cima da sua cabeça. Então Jesus morreu numa cruz e não numa estaca. Se vocês querem ver onde é que está escrito, Mateus 27, versículo 37. Por cima da sua cabeça e não por cima das suas mãos. Então, irmãos, nós terminamos aqui esta aula. Queremos desejar a todos a paz de Cristo Jesus e fica com Deus. Deus te abençoe a mais.